Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham no dia 31 de outubro. Hoje não fizemos live, né? E, em primeiro lugar, meu nome é Antônio Carlos Patrício, sou professor e também coordeno a MESPB, coordenador geral, da Associação de Mutuários e Moradores do Estado da Paraíba. E, finalmente, hoje nós encerraremos esse debate a respeito da questão do estatuto da associação. Nós vamos tratar de três assuntos, né? Eu vou colocar aqui para vocês a questão do patrimônio, que é o patrimônio, que o estatuto esclarece como patrimônio, como nós podemos, então, adquirir recursos financeiros e algumas disposições transitórias e gerais que fazem parte do final do Estatuto. Em, nós aqui aproveitamos esse exato momento, vamos sempre insistir nesse convite muito importante. Existe no momento inúmeras coisas acontecendo. Desculpe, gente. Na questão do cenário dos casos de financiamento, principalmente que envolve o Alto da Serra. E eu gostaria então de afirmar mais uma vez e convocar todo o residencial, todos os mutuários, aqueles que também não são mutuários, aqueles que residem também no residencial Alto da Serra, certo? Para que compareçam no dia 16 de dezembro para a realização da nossa Assembleia Geral Extraordinária, 16 de dezembro, exatamente às 14 horas, na sede do Sindicato dos Bancários em Campina Grande. Muitos me perguntaram por que tão longe do bairro, né? Já que é um assunto específico que será tratado, por que tão longe do Alto da Serra? Bom, na verdade, nós queríamos realizar um pouquinho mais próximo do Alto da Serra. Seria realizado no estadual, né? Mas que, infelizmente, o estadual ele está no momento em reforma. Não foi concluído. Pedimos informações sobre o estadual e provavelmente não será concluído ainda em 2023. E por essa razão nós achamos melhor escolher um local muito apropriado, por sinal muito bom esse local, que é a sede do sindicato dos, dos trabalhadores bancários. Eu quero aqui, diante de mim, certo? Colocar para vocês a sede. Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí.
Só um pouquinho, por favor, gente. Só um instante. Que eu já entro. Eu já entro aqui. Bom, pessoal, então aqui, pessoal, é o local da sede. Tá vendo como é um local bem aconchegante? Não sei se vocês estão dando para ver, certo? Tem espaço, tem banheiro, né? Tudo próximo um do outro. Tem um espaço para a questão do bebedouro. Esse é um espaço muito bacana que a gente conseguiu. Lá no centro, deixa eu mostrar mais. Aí o corredor, tem um banheiro lá na frente, certo? Pronto. É, e eu aqui estou, certo? Certamente convicto de que nós escolhemos um espaço adequado e que quer realmente resolver a sua vida, sua residência, suas questões, com o banco, com a justiça. Eu acredito que seja o mais importante se fazer é tentarmos compreender a situação de uma forma melhor. Nós estaremos convidando as pessoas que foram, passou por um determinado processo. Aproveito para dizer aqui que nós teremos também um debate com esse tema, com alguns advogados e advogadas a respeito disso. Pretendemos sim levar advogados para que eles possam, assim, de alguma forma, orientar os associados como iremos fazer para superar essa situação, né? Já que a própria associação ela está em negociação no momento com o banco, na Caixa Econômica Federal. Já houve uma primeira reunião com a superintendência da Caixa. Eu estive presente, nós duas pessoas participaram, e é importante, sim, até mesmo ampliar essa participação, fazer uma pressão através da superintendência para que esses problemas relacionados ao Alto da Serra, que não é somente no Alto da Serra, deixar isso claro. Aqui, o Alto da Serra será um estopim de sérios problemas que acontecem por todo o estado da Paraíba, não é só lá. Nós estamos descobrindo muitos problemas relacionados à questão imobiliária. Gente, é uma coisa muito séria que vem acontecendo na Paraíba e ninguém está discutindo isso. Ninguém está discutindo isso. Eu sou meio, me chamam de doido, né? E estou colocando alguns assuntos no momento que são bem delicados. Tem pessoas que até temem colocar esses assuntos na internet, com receio até de ameaças, né? Tem gente que tem medo, né? E nós estamos assim.
contra parece um elefante, né? Nós somos um bandinho de formiguinhas, mas que já tem algumas situações que são assim declaradas como vitoriosas, de antemão assim colocado que haverá iniciativas contra os mutuários na Paraíba. Tome muito cuidado. Isso é uma retaliação que pode acontecer. Isso é do banco. O banco costuma fazer isso. Agora, o que é mais grave é o banco tentar retirar já de residências, certo? Que já estão há mais de 10 anos. Querendo uma espécie de devolução, mais de 10 anos. E existem outras questões que garantem a permanência. É só que o problema não é só a questão da residência do imóvel, né? Então, nós vamos tratar desse assunto nesta Assembleia Geral Extraordinária, que vai esclarecer tudo lá. Não quero colocar aqui. Eu só quero colocar aqui o que foi dito lá, o que será dito pelos titulares, pelos moradores, pelos advogados também, e colocar aqui o que foi dito, que é a questão da luta, né, das reivindicações que são de inteira importância. Então, vamos dar continuidade aqui. Os patrimônios, eles são vistos da seguinte forma. O patrimônio, ele pode ser considerado um imóvel. O que é um imóvel? Um imóvel é uma casa onde nós entendemos pela sede, ou várias sedes, ou subsedes, como assim queiram chamar. Isso compõe o patrimônio da associação. Isso é o chamado bem imóvel, certo? E o que são bens móveis? Não só o que existe dentro, os móveis que existem dentro, mas tudo que esteja relacionado dentro da sede. É importante dizer isso porque isso foi fato de grandes e enormes problemas, principalmente quando não existe a questão da sede própria, nem provisória. E quando as pessoas se reúnem muito em um determinado lugar, que não é uma sede propriamente dita. Então, quando acontece isso, que a guarda dos documentos ficam sobre o tesoureiro, né? Importante dizer isso. É o tesoureiro da associação que tem a guarda desses documentos, que tem o arquivo desses documentos, ou um determinado lugar aonde o tesoureiro é de fato responsável. Isso é bem claro para qualquer associação, igreja que tenha tesoureiro, associação de bairro, sabe, qualquer um, o responsável direto pelo patrimônio é, de fato, tesoureiro. E tudo que lá tem, seja por meio de doações, de aquisição, de compra, tudo que tiver, tem essa responsabilidade e a guarda do tesoureiro. Mas não somente isso, né? A parte financeira também é da responsabilidade do tesoureiro. As doações em dinheiro, a questão das rendas decorrentes de qualquer movimentação, a contribuição dos associados, tudo isso é que tem a responsabilidade do tesoureiro. Mas, digamos, até a política orçamentária, a política de finanças, de captação
de obtenção desses recursos, como, por exemplo, qualquer campanha de arrecadação, um brechó, um bazar, uma feira, jantares beneficentes, atividades de caráter beneficente, comercialização de produtos, grupo de trabalho e renda, cooperativas, associações de produção, turismo, passeio, excursões, formação, tudo, e atividades esportivas, campeonatos, tudo isso que tem a questão da inscrição, que tem movimentação financeira, é a responsabilidade do tesoureiro ou da tesoureira. Então, tudo isso é responsabilidade dele, certo? Mesmo que tenha o acompanhamento da coordenação geral executiva. É ele que assume essa parte. Assim, com subvenções, convênios, empenhos. Essa parte de subvenções, empenhos, são referentes a prefeituras, a governo de estado, isso jamais pode ferir, jamais, a autonomia da ação. Essa história de o prefeito fazer uma doação, ele está doando, ele é um representante legal de uma instituição chamada prefeitura, ou algum órgão da prefeitura, que faz a doação. E a nossa, no caso, recebe a doação, mas é de uma instituição para outra. Quem controla não tem, pessoal, o direito de atrelar eleitoralmente. Quer que você é atrelado, é você, mas não o restante da associação. Não, não existe aquela história de ninguém subsidiar alguma atitude ou se responsabilizar sobre subsídios. Não tem isso? É exatamente essa questão, tá bem? Não existe essa história de um prefeito do A, de um vereador do A, de um empresário do A, e atrelar a ele o restante dos membros da associação, porque não tem nada a ver com isso, né? A associação, quando pede alguma coisa para ela está pedindo para a associação. Vamos desassociar a pessoa da associação nesse sentido, certo? O patrimônio é da associação, não da pessoa, do coordenador geral, ou dos coordenadores gerais, ou do próprio tesoureiro, certo? Vamos desassociar isso. Essa questão dos bens imóveis, casa, sede, essas questões assim, nada pode ser negociado, né? Nada. Até que eu vou colocar aqui chamada, né? Colocar aqui essa expressão, vou aqui colocar, ó, certo? Vamos lá. A gente não pode alienar nenhum bem imóvel, nem negociar sobre a questão, ou fazer um contrato, alguma coisa, e colocar na hipoteca anticrese, o antícrese. O que é isso, né? Hipoteca é bem imóvel, não há transferência do bem ao credor, certo? A antícrese, bem imóvel, não há transferência do bem ao credor, podendo retirar da coisa
os frutos para pagamento de uma dívida. Então, a associação tem uma dívida, certo? Então, ela não negocia caso ela venha fazer alguma coisa, certo? Que fique em dívida. Nenhum bem imóvel pode ser levado da sede da associação. Não é condição também para entrar em contrato de compra e venda. É exatamente isso que eu quero colocar aqui. Então, as coisas adquiridas pela associação é um bem coletivo, não é uma coisa individual para uma determinada compra acontecer. Né? Então, a questão do bem imóvel, estou falando, me refiro àquilo que diz respeito à própria sede da entidade, certo? Aquelas coisas que existem, compra e vende alguma coisa. E, e assim, tem que respeitar essa questão do estatuto, ter muito cuidado com isso, né? Para não abrir uma dívida e a dívida ser paga com essa questão. Então, as subsedes também são relacionadas com a questão do patrimônio, né? Que são formados nos municípios, nos bairros. Então, é penhorar, não pode penhorar, certo? É, não pode colocar assim juros em torno disso. Que a antícrese é um contrato pelo qual o devedor ou um terceiro, por ele ceder ao credor, após temporada de um imóvel, autorização para receber os frutos, a fim de imputá-los anualmente, seja sobre o interesse e juros, se lhes são devidos, seja sobre o montante da dívida. Então, diz respeito a essa questão de dívidas, entendeu? Então, não se pode fazer determinada compra, não se pode adquirir qualquer determinada coisa em que coloque sob condição, né, o patrimônio da associação. De jeito algum, para ficar mais claro a respeito disso. Então, terminando isso aqui, nós encontramos aqui nos dispositivos gerais, que são a parte final do estatuto, né? Todo estatuto tem isso, todo estatuto tem isso. Até de time de futebol tem, né? Então, vamos lá. O final do estatuto, por que que coloca-se tanta coisa no final? O que é que se chama de dispositivos gerais e transitórios? Esses são referentes a coisas momentâneas ou futuras que não foram tão tratadas no estatuto inicialmente. Então, essa parte é o último capítulo. E, geralmente, trata de casos como reforma, por exemplo, da entidade, né, da associação. Vamos tratar aqui primeiro da questão da extinção da associação. Em que casos? Pois bem, pois bem. É, primeiro porque nós já lemos a linha H do parágrafo 8º do artigo 12º. Nós já vimos o 18º, que fala sobre o edital de convocação, ele passar aqueles 6 meses, a realização da Assembleia, né? O quórum tudo isso, o texto no final vai tratar e irá respeitar, né? E também pode acontecer a extinção por uma decisão judicial, conforme a Lei 10.406, de janeiro de 2002. Então, o juiz também pode achar por bem
a desnecessária existência desta associação viola algum direito, alguma coisa, né? Uma regra que não cabe e tal, pode acontecer isso. Né? O patrimônio, após quando a entidade é dissolvida, ele é dirigido para uma entidade com as mesmas finalidades, certo? Quando isso acontece alguma coisa. Né? Aí, digamos, foi extinto. Mas mais tarde, por alguma ocasião, alguém queira ressuscitar a MSPB, queira voltar a funcionar. Então, quem é que pode fazer isso? É quem for histórico, um membro há muito tempo participando, certo? E resolve refundar. Aí refunda a associação e aí resgata por meio judicial, uma ação judicial, todo o patrimônio da associação. Por isso que a gente aconselha nunca acontecer isso. Essa história de dissolver uma entidade é um processo muito ruim, certo? Além disso, quando ela é dissolvida, há este elemento de retornar o patrimônio quando ela é dissolvida, certo? Quando tem uma sede própria, essa sede própria foi passada para outra questão e tal, isso dá muito trabalho. Então, o que nós acabamos, afinal, pedindo é que, na verdade, nunca aconteça, certo? Nunca aconteça esse problema com, com a associação. Né? Então, vamos lá. Aqui diz que a qualidade de associado é intransferível sob qualquer alegação. Intransferível, você não tem. Os teus direitos não são os direitos dos outros. A tua participação, o seu voto, sua opinião, você não pode delegar para outra pessoa. É você que está pensando. Aqui diz sobre a questão da remuneração de cargos, que não acontece isso, não é uma remuneração. E no artigo 27 fala que se alguém da coordenação resolver ser candidato, seja vereador, a prefeito, a deputado estadual, a senador, a governador, a deputado federal, né? Se alguém quiser, tem que pedir licença pelo período do processo eleitoral, certo? Então, o que acontece? Se for coordenador geral, no caso eu, ou se for assessora, caso Sandra, e se no caso tesoureiro, dona Ana Soares, vier um dos três se candidatarem, um dos três terão que pedir licença pelo período eleitoral. Se eu, no caso, pedir, não são cinco, alguém vai assumir o meu cargo, certo? Eu serei substituído automaticamente por um dos membros que não tem essa função específica, certo? Fato, está aqui no estatuto. Aí digamos, na hipótese que eu venha a ser eleito. Nesse momento em que eu sou eleito, eu deixo a coordenação geral definitivamente, mesmo que eu tenha, né, o cargo garantido que não há, assim, é, nenhum empecilho, né? Mas aqui diz assim, cabendo ser substituído se o cargo na coordenação ser dos núcleos de base, sua opção individual será respeitada se preferir pedir renúncia com relação à MSPB sob a alegação de compatibilidade. Se eu achar que eu não vou ser um bom coordenador geral, e é claro que tem que ter consenso disso, a própria associação vai analisar também,
a coordenação vai achar que não vou ter tempo para a associação. Aquele que me substituiu permanecerá no meu cargo até que o meu mandato, caso eu for eleito a um desses cargos eletivos, terminar, concluir. Porque vale esse período de tempo de gestão, né? Se até lá o prazo eu achar por bem não assumir mais a associação, porque eu iria afetar de alguma forma ou de outra, e no meu lugar poderia estar outra pessoa, então eu posso renunciar. Isso fica ao meu critério, critério individual. Somente, né, tem essa questão da incompatibilidade do período do tempo. Se for incompatível, isso é visto tranquilamente. E aí tem a questão da reforma, que é preciso 50% mais um do quórum, e pronto. Depois disso aí, foi assinado, foi registrado e encerrado aqui a leitura do estatuto, e aqui, ó, tá aqui todo o registro carimbado e tudo mais. Quer dizer, a entidade é devidamente registrada e tem personalidade jurídica, certo? Então, o nosso papel hoje, desculpa aí, o nosso papel hoje foi, evidentemente, falar um pouco dessa parte final do nosso estatuto. Aqui nós concluímos a nossa parte. Nos próximos vídeos, nós estaremos comentando as nossas lutas cotidianas, não assuntos relacionados a 16 de dezembro, que preferimos falar lá. Queremos antecipar nada, nos precipitar com nada com relação a isso. Queremos conversar com os moradores, com os mutuários. Queremos ouvi-los e vamos tentar aí defender alguma coisa nesse sentido. Existe uma ação civil pública, ela foi para o Ministério Público do Estado da Paraíba. Precisamos rever isso, né? Precisamos rever algumas posturas da associação também. Rever no sentido de melhorar essa participação, outros participantes. Tentar envolver todo mundo dentro desse contexto. Então, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos e vizinhos, e para que o YouTube entenda que esse canal é importante, para que outras pessoas sejam notificadas, certo? Um forte abraço para vocês e até a próxima, se Deus assim permitir. E fui.